Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Oriz Educacional. Meu nome é Thaís Pestana, eu trabalho na área de investimentos offshore e hoje eu estou aqui com a Letícia, do time de gestão, e nós vamos falar sobre carteira administrada. Bem-vinda, Letícia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Então, antes da gente entrar em características específicas, explica para a gente começar aqui a inaugurar nosso tema, qual é o conceito de uma carteira administrada? Perfeito. Primeiro, obrigada, viu, Thaís, pelo convite. Bom, pessoal, a carteira administrada, diferentemente do que muitas pessoas elas acreditam, não é um veículo. É um Tá. contrato que o cliente assina com a gestora para a gestora fazer de maneira discricionária a alocação de ativos na própria pessoa física desse cliente. Então, é um contrato que ele dá poderes para a gente atuar em nome dele. Então, comprar, vender, votar, no caso de assembleias. Então, esse é o Legal. conceito, não existe um veículo por trás, tá? Tá. E quais seriam as principais características, né? Quais tipos de ativos são comprados? Existem regras? Explica aí qual é essas características, Tá bom, por favor. perfeito. As carteiras administradas, elas podem ter ativos isentos e não isentos. Tá bom. Majoritariamente, aqui na casa, a gente compra ativos isentos, por quê? Porque existe o benefício fiscal das debêntures incentivadas, LCIs, LCAs, Uhum. CRIs e CRAs. Então, como eu posso atuar em nome do cliente, em nome da pessoa física, isso é muito atrativo colocar na carteira administrada. Mas Uhum. as carteiras administradas também, elas podem trabalhar com ativos não isentos, e daí majoritariamente fundos de investimento, sejam de crédito privado, sejam de outras classes de ativos, como o caso de fundos multimercados, fundos de ações, etc. Tá? Tá. Pensando nas demais características, a cobrança ela é feita através de uma taxa de administração, que é um Tá. valor, um percentual do patrimônio Uhum. que incide mensalmente sobre aquela carteira, tá? Uma taxa anual cobrada mensalmente. Isso, Tá. exatamente, Uhum. exatamente. Outra característica, aqui já é um pouco específica da Oriz Asset, é que a Tá. gente tem basicamente 3 perfis. O primeiro perfil é o perfil que só tem ativos de crédito privado locais, tá? Tá. Brasil. O segundo perfil, além dos créditos privados locais, eles têm alocação em crédito privado nos Estados Unidos, através de parcerias Hum. com gestoras que acessam fundos de investimento nos Estados Tá Unidos, tá bom. bom? E por fim, o último, ele agrega também outras classes de ativos, como o caso de fundos multimercado e fundos de ações principalmente. Aí cada um desse perfil pode ter um risco maior e um risco menor, vai Isso, aumentando ali o grau de risco ali de cada um desses perfis, exatamente, certo? exatamente. O crédito privado local, a gente poderia dizer que, na verdade, o crédito privado local e o crédito privado internacional são os de menor risco, Ah, tá? tá. E por fim, a gente aqui na casa trabalha com uma alocação em até 3 meses. Isso pode ser mais rápido, pode ser menos rápido, mas é 1/3 no primeiro mês, 1/3 no segundo e 1/3 no terceiro. E resgate em até 90 dias. Então se o cliente quiser resgatar, tem esse prazo, Isso, é ele isso? solicita, a gente tenta Tem. minimizar, mas a Ah, gente tá. utiliza os 90 dias para que não correr risco de estar numa janela ruim de mercado e a gente trazer um prejuízo que a gente não quer que o cliente incorra. Entendi. Mas tem liquidez, Tem liquidez, tem tem liquidez. liquidez. E o público-alvo, então, São investidores profissionais, tá, que é o público que nós atuamos aqui majoritariamente na casa. tá certo. Legal. Bom, então, uma carteira administrada, você pode ter ativos isentos e não isentos, também pode ter até fundos de investimentos, Isso, né? O público-alvo são profissionais qualificados, é, é, investidores investidores profissionais, profissionais, exato. investidores profissionais, e Acho que o e não é processo um veículo, né? não é um Não é um veículo. veículo Isso, e tá certo. E tem alguns perfis a depender ali isso, a do depender do investidor. próprio Ele quer investidor. correr mais risco, ele quer correr menos risco, e aí vocês vão estruturar a carteira conforme aquele perfil Isso, daquele investidor. exatamente, exatamente. Legal. E aí você disse então que parte, ou não sei se grande parte da carteira administrada, ela é
montada por papéis de crédito privado, De crédito privado certo? local, exato. Local. E para isso existe toda uma análise, um processo, né? Existe um Quais ativos, processo. quais papéis eu vou comprar, por que esse não aquele? Qual é a Isso. quantidade de ativos que eu vou ter para equilibrar bem aquela carteira? Então, acho que seria legal se você puder explicar um pouquinho Claro. como você faz todo esse estudo e essa análise. Claro, daí a gente entra então no segundo tópico, que é a análise de crédito. Então, assim, o primeiro passo da análise de crédito é você selecionar no mercado quais são as operações que fazem sentido colocar naquela carteira. Então, a primeira etapa é a gente tem uma série de relacionamentos com outras casas, com outras assets, com CMs, com bancos, e todas essas casas vão nos mostrar ativos e nós selecionamos aquilo que faz sentido de acordo com os perfis de risco da carteira. Uma vez que nós selecionamos, nós solicitamos uma série de documentos para poder, então, fazer o processo de análise. Demonstrativos financeiros, informações operacionais, documentos da oferta, documentos das garantias, caso sejam aplicáveis. E daí, existe um time de crédito que é dedicado a fazer toda essa análise, inclusive com projeções. Uma vez feita toda essa diligência, então convocado um comitê de crédito e os sócios aqui da casa, eles então fazem o processo de aprovação daquele ativo para alocação na carteira. Nós temos um rating interno que ele vai determinar qual que é a concentração máxima que eu posso colocar daquele ativo na carteira. Entendi. E é assim que a gente faz a gestão, né? Então, a gente não considera só o risco de crédito, a gente também considera o perfil de cada carteira para fazer as alocações. Tá certo. Tá? E por fim, não menos importante, a gente faz um monitoramento constante daquele ativo, porque eu já vou até me antecipar no terceiro tópico, um dos diferenciais da carteira é eu ter uma gestão mais ativa, eu poder vender aquele ativo em um momento em que aquele ativo já não está trazendo mais o carrego coerente com a necessidade do cliente. Certo. Legal, então é feita toda uma análise, quando você fala análise, analisando a própria empresa. A empresa, certo? Não só a empresa, o setor, tá? Questões macroeconômicas também, elas são muito importantes, que elas vão afetar o setor. Então, a gente tem um time de macroeconomistas que nos assessora nesse sentido, e um time jurídico que nos assessora na questão de documentação e validação de garantias. Tudo isso para mitigar o risco de incluir aquele papel. Isso. Então é feita toda essa análise e aí tem um rating, você falou, né? Isso. Esse rating interno é uma nota. É uma nota baseada em critérios pré-estabelecidos e, obviamente, ajustados de acordo com a percepção de risco dos analistas, que são analistas que já atuam nesse mercado há pelo menos 10 anos. Tá. Então tem todo um processo para escolher ativo por ativo, né? Para que fique uma carteira ali, apesar de sempre correr algum tipo de risco, né? Obviamente, mas que seja tudo muito bem assessorado e escolhido com uma análise muito detalhista e profunda que vocês fazem para estruturar a carteira. Exato. Certo? Legal. Então, aí para a gente ir aí para o nosso próximo tópico, quais seriam as vantagens de ter uma carteira, os diferenciais de ter uma carteira administrada? Por que um investidor ia gostar, assim? Qual seria a vantagem, né? Não, maravilha. Assim, aqui é um ponto muito importante, os investidores nos perguntam, por que eu vou delegar um trabalho que eu mesmo posso fazer? Então, o primeiro ponto é a gestão profissional. O fato de nós ficarmos durante todos os dias olhando ativos. Então, esse é o nosso trabalho. Então, diariamente, nós monitoramos a carteira e monitoramos outras oportunidades no mercado. Entendi. Então, por exemplo, quando você compra na pessoa física, normalmente você compra e carrega até o vencimento. Com a carteira administrada, existe um dinamismo maior de acordo com o que tem de oportunidade. Tá? Então, a gente roda muito essa carteira. Quando eu digo roda, eu vendo ativos que já não fazem sentido e compro ativos novos. Então, essa gestão profissional, ela traz uma eficiência melhor do que simplesmente você comprar um ativo e carregar até o vencimento. Mas isso também varia muito de perfil de cliente. Tem cliente que gosta de fazer a sua própria escolha, né? Mas esse é um dos diferenciais. O outro diferencial que a gente pode destacar é o que nós chamamos de devolução do feed canal. O feed canal é uma remuneração que os distribuidores, eles pagam
para poder colocar o papel para as pessoas físicas. Tá. No caso, como a gente não está fazendo a distribuição, nós estamos selecionando diretamente o papel, a gente não tem por que cobrar este feed canal. Entendi. Então, a gente devolve esse feed canal para as carteiras. Então, é uma remuneração adicional que elas têm Legal. pelo fato de a gente não estar fazendo esse esforço de venda. Tá bom. Outra vantagem acho que eu já até mencionei, essa negociação no mercado secundário, que como investidor institucional, eu consigo preços melhores quando eu vou vender aquele ativo. Porque eu movimento volumes maiores e eu estou num mercado que é o mercado de outros institucionais. Então, tanto na compra quanto na venda, na compra nem tanto, né? Mas mais na venda, eu acesso preços melhores que vão penalizar menos o cliente se ele tiver que fazer liquidez de uma maneira mais acelerada. Entendi. E, por fim, que eu acho que não menos importante, é o processo de votação. A gente sabe que crédito privado pode surgir alguns eventos, não necessariamente de inadimplência, mas demandas, mudou, estourou, descumpriu o covenant, por exemplo. Então, esses eventos, eles vão chamar assembleias e nós, como representantes daqueles clientes, a gente vota de acordo com o interesse daquele cliente, mas como um grupo, como a asset. Então, eu estou representando todos os meus investidores sem ter a necessidade de eu pegar procurações individuais, pedir a opinião deles. Então, sempre pensando naquilo que é melhor para o investidor e agregando diversas pessoas físicas, o que vão me dar um poder de barganha maior, porque eu estou falando como investidor único. No momento da votação. Isso, no momento da votação. Entendi. Então, assim, essa é uma outra vantagem que a gente fala, né, para os nossos clientes, porque acho que quem já passou por isso, de ter que participar de uma assembleia, sabe da dificuldade de conseguir informações como pessoa física a respeito do que está acontecendo. Entendi. E aí, todos esses pontos, por exemplo, se um cliente está fazendo esses investimentos numa pessoa física, sozinho, né, sem o auxílio, sem contratar um serviço de uma gestão profissional, então poderia ser muito mais é mais difícil, exato, né, não teria talvez alguns benefícios, como você mencionou, desse rebate de algumas taxas, isso, né? Como pessoa física, ele não teria essa devolução do feed canal, e nas assembleias, o que acontece? Quando dá algum tipo de problema, as pessoas físicas, elas tendem a contratar alguns assessores ou dar procuração, né, para o seu banker, para representá-lo. Só que na carteira administrada, isso já está pré-contratado. Entendi. Então, é uma facilidade para os investidores não terem dor de cabeça. E, claro, como a gente tem um dever fiduciário, a gente tem uma obrigação. Então, sempre que isso acontece, ainda que a gente vote em nome do cliente, a gente sempre comunica tudo o que está acontecendo. E decisões que fogem do escopo, que, assim, por exemplo, demandam aporte de dinheiro, a gente nunca toma de maneira discricionária. A gente sempre consulta o cliente nesses momentos de estresse. Legal. Então, algumas boas vantagens e diferenciais de ter uma gestão profissional, né, através da carteira administrada. Perfeito. Legal. Então, acho que ficou claro. A gente pincelou aqui, então, os principais pontos. Quero agradecer, muito obrigada para quem esteve conosco aqui hoje. Se tiverem dúvidas, quiserem aprofundar em algum tópico, por favor, fiquem à vontade, compartilhem, mandem suas dúvidas. Muito obrigada, Letícia, e nos vemos nos próximos episódios.